A IBM entregou nesta terça-feira o prémio científico referente ao ano de 2013. A cerimónia teve lugar no Instituto Politécnico de Tomar e foi presidida pelo Ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato. O galardão, no valor de 15 mil euros, foi entregue pela mão do presidente da IBM Portugal, António Raposo Lima, ao vencedor da 24ª edição do prémio científico IBM, Alexandre Madeira. Na mesa de honra, para além de Nuno Crato e António Raposo Lima, marcaram ainda presença o presidente do Instituto Politécnico de Tomar, Eugênio de Almeida, e o professor Dr. Carlos Salema, que presidiu ao júri do prémio. Innovation Summit 2014, que temos a honra de acolher e que inclui no seu programa a entrega do prestigiado Prémio Científico IBM 2013, na sua 24ª edição, vem sublinhar, mais uma vez, a importância da parceria estratégica que o Politécnico e a Câmara Municipal celebraram e estabeleceram com a IBM Portugal, cujo primeiro resultado foi a instalação em Tomar do Centro de Inovação e Tecnologia, que ao cabo de um ano de atividade conta com mais de uma centena de colaboradores, grande parte deles diplomados pelo Instituto Politécnico de Tomar. Quero, por isso, saudar de forma especial o Sr. Presidente da IBM, Dr. António Raposo Lima, cumprimentando na sua pessoa todos os colaboradores da IBM e felicitá-lo por mais uma edição deste prémio científico, projeto que, desde a sua primeira edição, se tem constituído no seio da comunidade académica e científica como um marco importante para a promoção e divulgação do conhecimento científico em Portugal. Minhas senhoras e meus senhores, vivemos, como todos sabemos, tempos interessantes, nada monótonos, em que o mundo se transforma dia a dia sob os nossos olhos, em que diversos fatores de tensão originam uma volatilidade a que grande parte de nós não está habituado. É para viver nesse mundo imprevisível que as sociedades e instituições modernas terão de se preparar e se reorientar, não apenas para resistir à volatilidade do ambiente competitivo, mas que venham a ser capazes de crescer e se desenvolver com a própria exposição a esse ambiente dinâmico, caracterizado pela incerteza e o risco. É para esta visão, é esta a visão que nos tem norteado, no sentido da resposta às necessidades da região que servimos, abrindo-nos aos desafios que nos são colocados e às parcerias com os que partilham esta orientação. Permitam-me, por isso, que registre a presença e saúde de forma particular do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Dra. Anabela Freitas, a Sra. Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Dra. Maria Albuquerque, e a Sra. Presidente da CCDR Centro, Professora Dra. Ana Brunhosa. É este espírito, e com enorme satisfação, que acolhemos a presença de Sua Excelência, o Sr. Ministro da Educação e Ciência, Professor Dr. Nuno Crato, a quem faço questão de manifestar a total disponibilidade do Instituto Politécnico de Tomar para o que considerar como importante para o objetivo comum de formação, qualificação e valorização do nosso país. Para terminar, gostaria de, em nome de toda a comunidade académica do Instituto Politécnico de Tomar, deixar uma palavra ao premiado, professor Dr. Alexandre Madeira, felicitando-o pela obtenção deste prestigiado prémio e deixando-lhe palavras de agradecimento pelo seu esforço, dedicação ao trabalho, resiliência e palavras de incentivo para que continue na senda do sucesso. Começo por agradecer a presença de Sua Excelência o Ministro da Educação e Ciência, que gentilmente e uma vez mais nos honra com a sua presença, aceitando o convite para presidir a esta cerimónia de entrega do Prémio Científico IBM. Muito nos orgulha, Sr. Ministro, o privilégio da sua presença, a qual, aliás, é já repetida. São 4 as edições em que o Sr. Ministro nos dá a honra de presidir a este prémio. Não é demais reforçar que a sua consecutiva presença dá ainda mais força e prestígio a uma iniciativa tão acarinhada por todos nós, incluindo e sobretudo a comunidade científica. Os meus agradecimentos também ao Instituto Politécnico de Tomar, na pessoa do seu Presidente, Professor Dr. Eugênio Pina de Almeida, por também uma vez mais nos receber nesta sua simpática casa e, nesta ocasião, a propósito da entrega do Prémio Científico IBM. Muitas iniciativas que a comunidade e o ecossistema do IBM têm vindo a ter o privilégio de poder partilhar e receber, naturalmente, o valor desta comunidade fantástica que Tomar muito justamente lidera. E é nesse sentido também que eu quero agradecer
à doutora Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, por mais uma vez nos receber nesta bela cidade. Quero ainda agradecer ao nosso estimado e querido amigo, professor Dr. Carlos Salema, que ao longo destes últimos 24 anos, já são 24 anos, equacionar, efetivamente, já é um quarto de século praticamente, e é um prémio cuja perenidade vive muito desta competência e desta capacidade de liderança, de mobilizar toda a comunidade científica à volta de um desígnio comum, que é justamente desenvolver os nossos jovens, o nosso conhecimento e colocar cada vez mais Portugal no mapa do mundo. É verdade que o professor Dr. Carlos Salema tem tido a seu cargo, enquanto Presidente de um júri prestigiado de professores e investigadores, a árdua tarefa de escolher, de entre algumas dezenas de candidaturas de muita qualidade, os trabalhos que mais sobressaíram no campo da ciência e da tecnologia. Em nome da IBM, uma vez mais, o nosso muito obrigado pela forma exemplar como tem liderado este processo ao longo de quase, como eu dizia, um quarto de século. Também aos membros do júri, alguns deles aqui presentes, uma palavra de apreço especial pela sua valiosa e inestimável contribuição para o sucesso acumulado deste vosso prémio. Prémio que tem distinguido o que de melhor se faz em Portugal, promovendo jovens investigadores e apelando ao desenvolvimento e implementação de soluções inovadoras. Temos comprovado que ao longo destes quase 25 anos temos do que melhor existe na Europa e até no mundo. E como resposta ao novo mundo digital em que vivemos, em que a partilha de informação é cada vez mais crucial, aproveito para anunciar que todos os trabalhos premiados estão já disponíveis no site da IBM, onde podem ser consultados. E hoje é com muita satisfação que distinguimos mais um jovem investigador. O professor Dr. Alexandre Madeira, naturalmente aqui presente, é um exemplo do excelente trabalho que se tem realizado nas salas, nos laboratórios, atrevo-me mesmo a dizer, nos corredores das nossas universidades, mas também na articulação entre o mundo académico e empresarial. Com o título Hibridização de Lógicas, uma abordagem genérica à reconfigurabilidade de software, o trabalho situa-se na fronteira entre a teoria da computação e a matemática e é motivado por problemas concretos da indústria de software para o desenvolvimento de métodos de especificação de sistemas reconfiguráveis. O Alexandre terá certamente a oportunidade, ainda durante a manhã de hoje, de explicar melhor do que vos falo. Na verdade, o valor deste tipo de trabalhos é essencial para o desenvolvimento de soluções inovadoras que respondam aos desafios de um mundo em profunda transformação. Tecnologicamente, estamos de facto a viver um momento singular. Nunca se tinha assistido a uma concentração igual de tendências e capacidades tecnológicas de tal modo interrelacionadas e tão disruptivas. Cloud, Big Data, Analytics, Mobile, Social, são peças de um mesmo motor. O novo grande motor da criação de valor e inovação das empresas, instituições e sociedade no seu todo. E esta nova realidade baseia-se em três importantes dinâmicas que são complementares. Em primeiro lugar, temos uma nova matéria-prima, os dados. Os dados são um novo recurso natural do nosso tempo. A capacidade para extrair insights valiosos do enorme universo de dados que o mundo digital está a gerar, a maior parte deles, cerca de 80% de dados não estruturados, as imagens, os blogs, os vídeos, as mensagens, a informação que resulta dos sensores, tudo isto é uma amálgama de dados não estruturados, mas contêm em si mesmo um valor se formos capazes, efetivamente, de o poder extrair. E este valor é a principal fonte de inovação, vantagem competitiva e transformação das empresas, das instituições e das próprias sociedades. Em segundo lugar, temos um novo modo de interação, aquilo que nós designamos de engagement. As tecnologias móveis, as redes sociais, o tal Big Data e a capacidade de tirar partido do Big Data estão a mudar radicalmente a forma como as pessoas, como as empresas, por exemplo, se relacionam com os seus clientes, parceiros e colaboradores. A nova cadeia de valor
de uma empresa estende-se do seu sistema de back-office tradicional mais remoto até à palma da mão do cliente. É o que na IBM, insisto, temos designado por Systems of Engagement. Em terceiro lugar, a terceira dinâmica é uma espécie de um ponto de integração de tudo, uma plataforma capaz de engarnar todas estas peças. É esta, no fundo, a grande contribuição do modelo de Cloud Computing. Cloud Computing capacita tecnicamente esta complexa e exigente arquitetura tecnológica que se está a construir e, ao mesmo tempo, capacita operacionalmente uma empresa, em especial as PMEs, a dar resposta aos desafios de negócio tão decisivos como a velocidade, a flexibilidade operacional, a adaptação às mudanças e a facilidade para colaborar com terceiros. A este propósito, lembro que lançámos recentemente em Portugal, em particular em Lisboa, um novo Centro Mundial de Cloud. É um centro que está ligado a uma rede global de 40 centros globais, insisto, da IBM, e que tem características ímpares de excelência em capacidade, resiliência e especialmente desenhado para cargas de trabalho e processos críticos de negócio. Disponibiliza também, e já, serviços, tanto para as grandes como para as pequenas empresas e instituições. De resto, este centro, que foi formalmente inaugurado na semana passada, é mais um exemplo do investimento continuado que temos vindo a fazer no nosso país. Ainda nem há um ano, no âmbito dos 75 anos da IBM em Portugal e com a presença de Sua Excelência o Presidente da República, foi com enorme orgulho que inaugurámos o Centro de Inovação Tecnológica, aqui mesmo em Tomar, em parceria com a Câmara e com o Instituto Politécnico, onde estamos já, neste centro, a prestar serviços para clientes em Portugal e no mundo. E porque tudo isto só é possível pela realidade global em que vivemos, com recurso aos melhores especialistas do mundo que agora já têm à sua disposição o exponencial máximo da computação cognitiva, deixem-me, termino, dando-vos um exemplo de como os laboratórios, a investigação e o desenvolvimento já são feitos lado a lado com os nossos clientes. O MD Anderson, um hospital oncológico muito conhecido nos Estados Unidos, em Houston, está a colaborar com a IBM no desenvolvimento de uma solução que aproveita o poder da computação do super sistema Watson, o tal sistema feito para entender e comunicar em linguagem natural, o sistema Watson, insisto, que está a ser utilizado na investigação das melhores opções de tratamento de doentes de leucemia e de outros cancros. Ora, o que é que se passa? Nos ensaios clínicos, que é talvez a parte mais onerosa e para além de ser a parte mais onerosa, a mais pesarosa no desenvolvimento dos medicamentos, a qual é pouco eficiente porque apenas 3% dos potenciais doentes acabam por conseguir participar, este sistema, neste hospital, tem conseguido resultados fantásticos sem ter esta inibição da, digamos, participação dos pacientes nestes ditos ensaios clínicos. E não resisto a falar-vos de outro exemplo complementar a este. Anunciámos recentemente o IBM Watson Discovery Advisor, que é o primeiro sistema capaz de revelar padrões e conexões ocultas ou desconhecidas entre grandes quantidades de informação. Esse sistema, que já está disponível no serviço através de cloud, é capaz de reduzir de meses a dias e dias a horas o tempo necessário para os cientistas testarem hipóteses ou formularem conclusões sobre as suas pesquisas. Graças a este serviço e à colaboração entre o Baylor College of Medicine e a IBM, uma equipa de cientistas, biólogos e analistas de dados são, no fundo, parte integrante desta equipa multidisciplinar, identificaram com precisão e em poucas semanas várias proteínas que modificam a proteína P53 associada a muitos tipos de cancro. Só para ter uma ideia, nos últimos 30 anos, com toda a tecnologia disponível, os cientistas descobriram em média apenas uma proteína por ano. Estamos a falar de várias proteínas que foram identificadas em poucas semanas. Por isso, este potencial do IBM Watson irá transformar-se seguramente e naturalmente da era cognitiva a transformação, insisto,
de outras indústrias que dependam fortemente da análise de dados, o direito, a biotecnologia, a educação, os produtos químicos, a pesquisa científica, a engenharia, a investigação criminal. É uma vida nova, se quiserem. É um potencial novo, uma oportunidade que se oferece diante dos nossos olhos e que foi desenvolvido e capacitado pelo ser humano e que visa justamente ajudar-nos a todos a criar mais valor e a responder melhor aos problemas que todos enfrentamos. E por falar em investigação e cientistas, temos hoje o privilégio de ter connosco o nosso colega Matias Kaiserswerth, PhD em Computer Science e diretor do nosso laboratório em Zurique, uma referência, julgo que todos conhecerão no mundo IBM e fora da IBM. Briefly, IBM Research is the world's largest research organization in information technology. We have 12 labs that are across the world. The first foreign lab IBM started actually in Zurich, in Switzerland, which is where I come from, and where I also started my IBM career. Since then, we opened labs really across the entire world, most recently in the Southern Hemisphere, in Sao Paulo and Rio in Brazil, in Melbourne in Australia, and in Kenya in Africa. We opened those labs to be working, and this is very important, to be working on problems that we would consider real-life problems that will benefit from applying IT, big data, cognitive computing to their solutions. So for example, in Sao Paulo and in Rio and Brazil, we work on managing large events like the Soccer World Championship and next the Olympic Games. How do you deal with the flow of people, materials and goods to really emergency to run a large event? In Australia, to work on topics such as mining safety, how do you schedule best the equipment for a mine to optimize revenue, have no downtime in maintenance and other things. And in Africa, to work on payments for the masses. How do you enable really banking for people that make less than $10 a day, in some cases less than $1 a day? How do you enable them to be part of basically the banked world to get microcredit, microloans and so forth? We work on healthcare and on traffic management. In the established labs, like in the Zurich lab, we also work on real-world problems, but we also have a fair amount of still basic research that we do. The Zurich lab was best known, became really known for the 2 Nobel Prizes in physics in 1986 for the discovery, or in fact the invention, of the scanning tunneling microscope, which was the first time you could look at things at an atomic resolution, conducting materials, and then later on the atomic force microscope. And then in 1987 for the discovery of high temperature superconductivity, the first time showing that materials could be superconducting at higher degrees than 0 Kelvin. So in some form or other, these labs now really make up about 3,000 people. IBM spends on research and development, so not only on research, around $6 billion a year. And we're proud in terms of patents granted to IBM. Research makes a big contribution. We've been leading the number of patents granted in the United States for now a solid 21 years. I believe Antonio already, because I could hear, and somehow you didn't translate these things into Portuguese, I could hear him talk about big data
cognitive, analytics, social, mobile. So I have the same words here, so we come from the same company. But in fact, I think it's not only what IBM talks about, this is what our whole industry is about. The phenomenon of big data is amazing. We double, in the next 2 years, we will double the amount of data that we have digitally available to store, manage, process, and gain, and that's most important, really gain insight from. We double it because we have many new sources from where data comes, be it the Internet of Things, be it mobile devices that we all use, be it the sensors in those mobile devices, so not only our Facebook posts or Twitter posts, but also the fact that we might monitor our health with the mobile device, that we use Internet of Things technology, so cars equipped with telematics, factory equipment equipped with monitoring sensors. All these things are new sources of digital information that feeds into this big data phenomenon. The big data needs to be dealt with. You need to, storing it alone is probably not very interesting. You need to gain some insights from it. You need to be able to optimize business processes with it. In fact, when I say you need to gain some insights, it then comes to what we call cognitive computing, where the computer actually learns from the data that it sees and helps humans really make sense of it. Underlying all this is certainly security infrastructure. Security becomes more and more important as our world becomes more digital enabled. The availability, the confidence that we can have in the data, all these things are of critical importance to live in this digital world. And so the skills that we really look for are skills that can deal with all of these technologies, information technology, all of these technologies and are aware of these phenomena. What big data and analytics really enables is what we call a new era of computing. When you think back, before the Second World War, computers were used to count things. We used punched cards, and in fact, an artifact of that time, the punched cards, when I learned programming, we used still punched cards to code our ALGOL 60 programs in, and I see the professor laughing, so he remembers that time. That was an artifact left over, but we used already then really what we call von Neumann computers. So we used computers that could do more than just count. They could, in fact, multiply, divide, all the basic arithmetic, and you could run algorithms on them. That is what we call the computing era, and that is what accompanies us still to this day. Most of the computing we do when we book a flight, when we board a plane, is really done on these traditional transaction systems. But what we've shown in 2011, IBM Research showed that there is a new type of computer which we call Watson. Some 15 years ago, 20 years ago, in fact, there was a big hype around artificial intelligence. A big hype, a lot of money was spent on it, it never delivered on the promises. Now, more than 20 years later, with Watson in 2011, we actually demonstrated that artificial intelligence has become a reality that actually surprised a lot of people when the computer played this TV quiz show called Jeopardy and beat the best two human contestants. If you bear in mind that we had already waged in the late 90s something that was considered a big challenge, having a computer that beat a chess champion at playing chess.
That's a very simple game compared to open question and answering, which is what Watson did in Jeopardy. And it really sort of was the start and the beginning of these cognitive systems. These cognitive systems, that's why we use that definition, they really are like we humans. They learn. They will be able to reason about why they would give you an answer in a way that can bring evidence forward. And in the future, the cognitive systems, and this is one of the areas we work on in research, they will really engage with you in a dialogue where you bring forward facts, the computer then brings other facts. He might argue with you about your facts not being correct, and the computer's facts actually being the more correct ones, and truly engage in a conversation with humans. That's what we see as really the cognitive systems era. It's a true step change in how our industry works. These cognitive systems, though, they will, and for the time being, they're still built on regular von Neumann computers. But what we will see also happening in the future, there will be a lot more bio-inspired systems. So we will use neural networks, and we've already demonstrated a chip, still based on CMOS, but not digital logic, but more analog circuitry that has synapses in neurons, electronic synapses in neurons, that you can use in such a cognitive system to, for example, do image recognition at orders of magnitude less energy consumption than you would have with a regular programmable von Neumann machine. What's interesting about these cognitive systems, be they based on sort of neural networks or be they based on programmable systems, is that they learn. They become better as you work with them. And I think the big breakthrough for Jeopardy was in fact the computer that had available to it the entire internet to be trained on. So Wikipedia, the Internet Movie Database, all sorts of things where humans actually collected information was available to the computer to be learning what good answers might be, even understand the questions first of all, and then learn what good answers might be to the questions. Now I'll come to basically the core of my presentation, really the role and what we look for in the 21st century scientist, as far as the scientist is concerned, that we think we will need, IBM's clients will need, to really work in this new era of cognitive computing. For this, it's actually important to think back to the origins of computer science. When you think of it, the natural sciences like physics, chemistry, medicine, if you want, those all go back into, medieval ages, even mathematics, even older. And they were clearly defined disciplines. Computer science was in fact the first science man-made as such. It didn't study natural phenomena. Computer science is really studying things that man invented, man built, and that man would be able to be building based on technology. Computer science is, what's interesting, it's really a confluence of the first computers were built by actually physicists, mathematicians, electrical engineers, and there was no computer science. And programming was sort of really an afterthought that in many ways was, even our industry worked that way. The whole operating system was just given with the computer because you had to replace it anyway when the next new generation of computer came out. And in fact, in the 1930s, General Electric asked IBM that they should run really classes that would train people in General Electric how to use those computers and what to make with them. In that response, actually, IBM created what you could call the first sort of
primitive computer science class, the tabulating knowledge sharing program. And that was, if you want, very early in terms of computer science. When I think back, when I started studying computer science, which was in 1975, there weren't even in my university any graduates yet of computer science. It was called informatics in German. And a lot of people ask me, what is this all about? And so you can see it's really come a long way in the last 40 years, really, that a new discipline developed. And in fact, so the kind of computer science that we do at IBM Research today is, and I'll give you some examples from our various research labs. So we work in cloud security. T-Clouds is in fact an FP7 research program where IBM Research Zurich, my lab, and then the University of Lisbon and the energy company here in Portugal participate in to work around what's called trusted clouds. We have work in Internet of Things. I mentioned this earlier. It's a big source of new information and data that will be used to really map the physical world into the digital computer and allow the computer to actually optimize the physical world. Natural language processing, understanding natural language questions, question answering technology. In fact, a new research program that we're driving out of our lab in Haifa and also in Dublin and in the US is a program called Debater, where in fact the computer engages actually in a debate with a human being. And then we have efforts in computational biology. Now, computational biology, I believe Antonio talked about our work in cancer research. Computational biology is an important element for this, where you in fact apply the computer to make sense of a lot of data that you can actually derive from biology experiments and really understand how certain signaling mechanisms between cells work, what could be possible inhibitors, and being able to, in fact, ultimately one of the works we expect results fairly soon is to be able to really come up with individualized cancer therapy, chemotherapy, because we will be able to sequence the DNA of the human, the DNA of the cancer, and then give basically chemotherapy that will kill the cancer but have little side effect hopefully on the human, but effectively really work on the cancer. Targeted. Nowadays chemotherapy is still, the doctor tries something, doesn't work, tries something else, doesn't work, patient dies. And if you actually are able to very targeted avoid the trying and really come with the right medication, the survival rate would be much better. And then another example of where we do research, and it is computer science related, is what we call service science, management and engineering, SSME. And that in fact I would claim is a new form of, and it will be, so it comes partly out of computer science and out of our industry, but it in fact is becoming quickly a new field that will stand alongside to computer science. It's about how you apply information technology to service systems, how you optimize service delivery, how do you, so it's operations research, it's some part of economics, some part of, in fact, behavioral science. So it brings together a lot of disciplines, and I think this is important, bringing together disciplines. And if I look here at the examples I gave you, when I talk about natural language processing or computational biology, it's always us working with other scientists. So it's the computer scientist working with a biologist, or it's a computer scientist working with a linguist. Or here in service sciences, it's a computer scientist working with a behavioral scientist, a psychologist.
é sempre difícil, como se viu na última apresentação, tentar avaliar o mérito de um trabalho, o mérito de uma investigação. Hoje em dia fala-se muito na aplicação, na criação de produtos, do desenvolvimento de valor, como se isso fosse fácil. Não é. Eu vou-vos dar aqui 3 exemplos para realmente ilustrar a dificuldade. No princípio do século XIX, dos anos 20, de 1820, à volta dessa data, um jovem romântico, matemático, que até morreu num duelo, começou a desenvolver um ramo da álgebra que era bastante obscuro, para não dizer mais. O nome dele era Évariste Galois. Era obscuro, era tão obscuro que só cerca de 60 anos depois é que alguém percebeu que aquilo era importante. E lá ficou, no século XIX, a devorar, como se diz em cozinha, em termos culinários. No entanto, hoje em dia, todos vós tendes no bolso, e eu também tenho, espero que não toque agora, um aparelho que não funcionaria devidamente sem a matemática que o Galois desenvolveu. Tem, se calhar, em casa também um leitor de DVDs ou de CDs que também tem no seu coração um conjunto de códigos de correção, detecção e correção de erros, que são baseados exatamente naquela álgebra estranha, esquisita, que ninguém percebia para que é que servia, mas que servia. Deixem-me falar em mais dois exemplos que estão mais ligados com a minha profissão de eletrotécnico. Um homem notável, chamado Michael Faraday, desenvolveu uma boa parte da teoria do eletromagnetismo. Ele era extremamente dotado para a parte experimental e, entre outras coisas, desenvolveu o primeiro motor elétrico. E um dia, o primeiro-ministro inglês foi visitá-lo no seu laboratório e fez-lhe a seguinte pergunta: ouça lá, professor, para que é que isto serve? Sabem qual foi a resposta do Michael Faraday? Olha, se quer que eu diga, não sei. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza: daqui a 10 anos o seu Ministro das Finanças vai taxar isto. E ele tinha razão. Último. O alemão, não sei se repararam que eu fui mudando as nacionalidades. Começámos com o francês, depois passámos para o inglês, depois passamos para um alemão. O alemão chamava-se Heinrich Hertz. E o que ele fez de notável? Ele fez de notável foi demonstrar um conjunto de equações que tinham sido desenvolvidas essencialmente por um escocês, James Clerk Maxwell, conjunto de equações que demonstravam que o campo eletromagnético se propagava. E passou-se a chamar a esse fenómeno, a essas ondas, as ondas hertzianas. Já ouviram falar com certeza no termo. E alguém perguntou ao Hertz: ouça lá, professor, ele nessa altura era professor de Karlsruhe, para que é que isto serve? E sabe qual foi a resposta do Hertz? Olha, absolutamente para nada. Mas eu fiz este trabalho porque quis demonstrar que o meu mestre, o Maxwell, tinha razão. Bem, isto é só para introduzir a dificuldade que os membros do júri têm. Os membros do júri têm uma dificuldade parecida, embora não se queiram arrogar pretensões de serem nem Maxwell, nem Hertz, nem Faraday, nem Galois. Mas é exatamente isto. É preciso identificar num conjunto de trabalhos muito bons. Nos últimos 24 anos, o número anual tem variado entre o mínimo, se a minha memória não me falha, uns 8, até o máximo da ordem dos 20 e tal. E os 12 membros do júri fazem o trabalho de casa seguinte. Eu tenho o privilégio de distribuir o trabalho.
atribuindo a cada membro do júri pelo menos 2 trabalhos. Quando são muitos trabalhos, pode ter que tenha havido 3, normalmente são 2. E cada membro do júri deve fazer um estudo aprofundado de cada um dos trabalhos. Isto sem prejuízo do facto de alguns membros do júri fazerem um estudo razoavelmente aprofundado sobre todos os trabalhos. Está um presente que costuma fazer isso. Então, o júri reúne-se e discute o assunto. Discute os trabalhos com base nos pareceres que recebe dos membros do júri, e a experiência mostra que é relativamente fácil chegar a 3 ou 4 trabalhos muito bons. Eu diria que normalmente um trabalho que aparece ao prémio IBM é um trabalho bom. Há sempre 3 ou 4, pelo menos, que não são bons. São muito bons. Bem, e depois aí leva-se muito tempo, e o júri leva muito tempo a discutir quem é o trabalho que merece o prémio. Este ano foi o trabalho do Dr. Alexandre Madeira, que tem várias características inovadoras, uma das quais é ser o resultado de um doutoramento que foi, em parte, desenvolvido em âmbito industrial, ou se quiser, em âmbito empresarial, o que é uma coisa notável e que demonstra que aquela vantagem de criar um produto, de fazer algo que é útil, já foi reconhecida, porque seguramente que a empresa não tinha mais que fazer do que estar a aturar um cientista a desenvolver coisas que não servissem para nada. Esse é o primeiro ponto. O júri normalmente não sabe quem é o autor, mas hoje em dia, como ouviram pelo orador antecedente, basta googlar 2 ou 3 vezes e, mesmo sem saber quem é o autor, a gente fica com reduzir o campo de possibilidades a 2 ou 3, senão um logo imediatamente. No entanto, de facto, formalmente, o júri não sabe quem é o autor do trabalho. E, escolhido o júri, escolhido o trabalho, vencedor, normalmente o Presidente da IBM abre um envelope lacrado, onde estão os nomes dos concorrentes, que submetem a sua candidatura por pseudónimo, e o currículo. E normalmente temos alguma surpresa, sobretudo no domínio do currículo, uma vez que entre o período de entrega dos trabalhos, depois a avaliação pelos membros do júri e depois a reunião do júri, aparecem sempre coisas novas no currículo que valorizam naturalmente a decisão do júri. E pronto, esta é a maneira como o júri costuma trabalhar. Eu tenho que agora fazer um agradecimento muito especial e deixei-o para o fim para que se lembrem. É relativamente raro em Portugal premiar o mérito. E premiá-lo continuadamente, todos os anos, é ainda mais raro. Premiá-lo ao nível de trabalhos da ciência e da tecnologia, eu diria que é raríssimo. De maneira que cabe à IBM um agradecimento muito especial pela persistência, eu diria, se me permitem a palavra, pela teimosia em insistir neste prémio. Eu acho que o prémio é hoje reconhecido como sendo dos mais prestigiados que existem para a Academia Portuguesa, e isso deve-se à IBM. Portanto, à IBM, o meu muito obrigado. Deixem-me terminar só agradecendo a todas as pessoas da IBM, em particular aquelas que tratam da logística do prémio, que não é uma coisa tão pequena como isso tudo, o trabalho que fazem, de maneira que os membros do júri se sintam bem, sejam acarinhados e acompanhados na reunião do júri e na entrega do prémio.
à IBM. Como o professor Salema acabou de elucidar, portanto, isto é um trabalho que é apresentado sob pseudónimo. Portanto, vou tirar então a máscara do António Pedro Soares, o pseudónimo que eu usei, já foi apresentado, sou Alexandre Madeira. Este trabalho foi parte integrante ou seja, foi um resumo da minha tese de doutoramento, o Foundations and Techniques for Software Configurability. Portanto, está neste momento, este trabalho foi suportado por 10 publicações internacionais, parte delas que já extrapolam o que foi dito na tese, portanto já tem algum trabalho posterior à tese. A tese foi defendida em julho de 2013. Foi um trabalho orientado pelo professor Luís Barbosa, do Departamento de Informática da Universidade do Minho, e pelo professor Manuel Martins, do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro, que estão aqui presentes hoje, e aproveito já para lhes agradecer todo este acompanhamento e esta orientação, que sem eles certamente não teria chegado aqui onde estou hoje, eu teria desenvolvido este trabalho. Portanto, foi, como também já foi dito, um doutoramento desenvolvido no contexto de uma bolsa de doutoramento de empresa, portanto, cofinanciada pela FCT e pela Critical Software. E, portanto, eu iniciaria por dizer que este triângulo foi uma empresa líder, provavelmente nacional, em desenvolvimento de sistemas críticos, um departamento de informática e um departamento de matemática. Portanto, esse triângulo, de alguma forma, reflete-se no que procurei fazer, no que apresentei este concurso. Por um lado, procurei abordar um problema que fosse interessante do ponto de vista industrial, que fosse um desafio, efetivamente. Por outro lado, que fosse um problema interessante do ponto de vista da engenharia de software, que não fosse nada que tivesse feito, de uma forma que pudesse colaborar com alguma peça de trabalho original, mas que, e portanto, o meu background, a minha formação é matemática, portanto, que de alguma forma fosse assente à imagem do que acontece nas engenharias mais clássicas, fosse assente em fundamentos matemáticos rigorosos e precisos. E, portanto, vou tentar falar um bocadinho sobre o que fiz. E já que estamos num prémio para jovens cientistas, eu citaria um eminente jovem cientista, o outro atleta, Carnegie Mellon, que no fundo nos diz aqui o que será mais ou menos reconhecido por toda a comunidade das ciências da computação. É que existe um fosso muito grande entre o que é a complexidade dos sistemas que nós conseguimos desenvolver, e desenvolvemos neste momento, e o que é a sua parte que nós efetivamente conseguimos analisar e verificar e validar de forma rigorosa, portanto, e segundo os princípios da engenharia. Portanto. E o que, portanto, isto terá várias razões, portanto, terá muito a ver por a engenharia de software ser uma engenharia nova, portanto, onde provavelmente a tecnologia cresceu de uma forma mais acelerada do que a ciência que a suporta, mas, portanto, é um desafio que todos temos que abordar neste momento, portanto, provavelmente para as próximas décadas, é reduzir este fosso, sendo que a tecnologia continuará a crescer provavelmente mais rápido do que os seus fundamentos. E também é verdade que isto é uma questão de fundo e é uma questão muito relevante, porque nos dias de hoje o que parece é que, como o professor há pouco falou, portanto, quase que corre em todo lado, só não nos corre por agora nas veias, não é? Portanto, corre nos sistemas de travagem dos nossos carros, nos dispositivos médicos que usamos e, portanto, é realmente uma questão profunda ter essa segurança que os sistemas são bem validados e bem verificados. Mas também, portanto, o que é que poderia entrar aqui num discurso um pouco mais alarmista? Poderia citar alguns case studies que certamente muitos conhecerão, onde problemas de software, não só de código, mas do próprio design, resultaram em acidentes graves, como perdas humanas, etc. Não vamos por aí, vamos antes a reconhecer que os sistemas que temos hoje são desenvolvidos com muita qualidade. Nenhum de nós tem medo de andar de avião, certamente, mesmo sabendo que grande parte do avião é controlado de software. E, portanto, essa segurança e essa qualidade é, nos dias de hoje, portanto, uma grande parte, garantida por baterias de testes hercúleos, portanto, por esforços muito grandes em testar o produto que desenvolvemos, portanto, para provar que ele se está a comportar da forma que seria expectável. Não é? Portanto, mas, sendo isto verdade, e agora não cito um jovem cientista, cito um marco desta área da ciência da computação, também é verdade que o programa testing, portanto, pode nos ajudar e é muito útil para encontrar problemas, para encontrar falhas, mas
de forma nenhuma nos prova a ausência deles. Isto é matematicamente assim. Estamos a falar de sistemas testados infinitos, volumes de dados infinitos, e naturalmente é impossível testá-los exaustivamente. E, portanto, o que nós tentamos fazer, e não somos só nós, é uma comunidade grande à volta das ciências da computação, onde o Dijkstra foi provavelmente um dos importantes fundadores, é tentar trazer para a engenharia de software as técnicas que se usam nas outras engenharias muitas clássicas. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de modulações matemáticas precisas e fidedignas, estamos a falar da prova matemática para tirar propriedades e para provar que os sistemas se comportam efetivamente como nós pretendemos. E, portanto, parece-me que nenhum de nós pisaria uma ponte, portanto, agora voltando a uma metáfora que não é minha, portanto, já é bastante popular, nenhum de nós pisaria numa ponte sem ter a certeza que o seu design a sua integridade foi verificada e calculada na altura do seu projeto contra os modelos matemáticos das leis da física. Portanto, também seria natural que acontecesse exatamente o mesmo com o software para um avião. E, portanto, muitos de vós dirão que isto será uma utopia. Portanto, com certeza terá aqui uma forte componente utópica, sem dúvida, portanto, porque naturalmente o Dijkstra, quando em 69 disse aquele discurso, naturalmente acreditaria que em 2014 a nossa engenharia de software fosse feita de forma diferente. Portanto, é verdade que andamos já a prometer isto há muito tempo, mas há um progressivo reconhecimento da indústria que, efetivamente, estes métodos são importantes. E, portanto, por várias razões, existem alguns casos de estudo muito famosos, que são reportados na literatura, como é o caso da linha 14 metros de Paris, que foi uma linha que foi desenhada, e verificada e validada desde o primeiro momento até hoje, portanto, usando este tipo de formalismos, e acontece que portanto, a linha, portanto, o metro corre ininterruptamente não sei exatamente quantos anos, mas há 20 anos, portanto, e sem nunca ter sido preciso fazer uma única manutenção ao código, portanto, o código está exatamente como foi feito originalmente, com sistemas de grande qualidade, mas portanto, também se reflete, por exemplo, nos projetos de investigação e desenvolvimento, na quantidade de investimento que a grande indústria, portanto, a indústria com visão, tem feito. A Microsoft Research tem investido fortemente no seu grupo de métodos formais, mesmo para uso interno, portanto, em métodos de model checking e CMT para desenvolver os seus próprios produtos. E já que estamos nesta casa, portanto, mesmo a Big Blue, portanto, foi o Role-Based, foi tanto quanto sei, um projeto interno para o desenvolvimento próprio, que neste momento já está a ser comercializado como ferramenta comercial, mas também se espelha nos estándares enormes internacionais para o desenvolvimento de sistemas críticos. Nos transportes, principalmente, nós temos aqui nos dois primeiros, algum uso deste tipo de formalismo já é encorajado e aconselhado, mas na última release do Common Criteria, portanto, para o desenvolvimento de sistemas críticos, esse uso é mesmo mandatório. E, portanto, isto tudo para fazer uma big picture à volta dos métodos formais, que será o grande espaço onde nós tentamos trabalhar um bocadinho, tentamos contribuir um bocadinho. Em particular, este trabalho tenta tratar os sistemas reconfiguráveis, foi o desafio que eu encontrei quando comecei a trabalhar neste programa, por sugestão da própria empresa que me acolheu. Portanto, no fundo, são sistemas que têm diferentes modos de operação, portanto, que são reconfiguráveis na resposta de alguns eventos. Portanto, poderá parecer um tanto ou quanto esotérica a definição, mas o que acontece é que estes sistemas, a reconfigurabilidade nos sistemas é hoje mais a regra de uma exceção. Por exemplo, nas aplicações de cloud, como um serviço, portanto, uma operação na internet, portanto, toda a algoritmia que estará por trás da verdadeira serviço é altamente reconfigurável. Estão a partir dos recursos computacionais, de memória, etc., que tem no momento. Portanto, os controladores robóticos, etc., serão primeiros exemplos deste tipo de controlador, mas temos coisas mais simples, como os nossos computadores, os nossos sistemas operativos, nós podemos entrar num safe mode ou num normal mode, como tudo sabe. E, portanto, há aqui um grande desafio que se levanta, que é exatamente esta grande heterogeneidade de sistema reconfigurável. Portanto, este é o desafio que temos.
Como é que vamos tentar desenvolver uma metodologia de especificação e verificação destes modelos, matematicamente bem fundada, portanto, isto é sempre um ponto que tivemos muita atenção, mas como é que podemos então portanto, conseguir controlar esta enorme heterogeneidade do que são os sistemas reconfigurados? E, portanto, começando então pela nossa abordagem, a primeira coisa que fizemos, que estudamos, foi olhar um pouco para a literatura, portanto, pouco tem sido feito bem à volta da questão destes paradigmas da especificação. Por um lado, podem-se entender os sistemas computacionais de um ponto de vista mais do seu comportamento e evolução, mais numa black box perspective, não é? Portanto, neste caso, os modelos que temos são sistemas de transição de estados, que estarão naturalmente enraizados na teoria clássica dos autómatos, portanto, todo esse filão que justamente são belíssimas abordagens para falar sobre sistemas que evoluem de alguma forma, que de alguma forma são dinâmicos, mas se estivermos mais preocupados com o que são os dados do sistema e as suas funcionalidades, teremos outro tipo de estruturas para trabalhar. Portanto, nesse caso, teremos de definir olhar para a interface, definir uma entidade sintática matemática, então realizá-la em estruturas matemáticas para modelar o que são as operações e as funcionalidades que o sistema deve cumprir. Portanto, aqui estas duas, aqui neste caso, os modelos clássicos vêm da teoria de especificação algébrica, mais uma linha muito clássica das ciências de computação, e, portanto, há aqui estas duas relagens quase duais acerca destas duas dimensões do software. Mas a perspectiva deste trabalho é que, e como vimos no caso específico dos sistemas reconfiguráveis, o que acontece é que o comportamento e as funcionalidades que um sistema desempenha em cada momento dependem naturalmente da configuração que estão a tomar naquele instante. E, portanto, ambas estas dimensões estão interligadas, portanto não há forma de as dissociar, e num formalismo que se quer único para a sua especificação, elas têm que estar interligadas e de alguma forma integradas. E, portanto, foi isso que procurámos fazer. Num primeiro momento, entendemos esta reconfigurabilidade da marca dos sistemas como sendo um sistema dinâmico, como sendo um sistema de transição de estados, é um modelo clássico. Nesse caso, o que temos é tomamos cada um dos estados como sendo as configurações que o sistema reconfigurável pode tomar. Portanto, as transições são, no fundo, as reconfigurações do sistema. Não é? Portanto, do ponto de vista mais lógico, uma escolha natural que seria uma tomada de uma lógica modal clássica, portanto, neste caso específico, numa lógica multimodal, teremos que ter uma modalidade para cada um dos eventos que agitam o sistema. Não é? E, por outro lado, portanto, agora tendo em mente a segunda dimensão do que falámos, das funcionalidades e dos dados, portanto, a nossa ideia é, ok, portanto, para cada uma dessas configurações, tomamos um modelo local. Neste caso, temos ali um modelo de primeira ordem, por ser uma escolha muito clássica, portanto, é um modelo muito bom, portanto, para falar de software, de configurações no sentido mais clássico. Do lado da lógica, teríamos que ter uma especificação local, portanto, um conjunto, neste caso, de formas de primeira ordem para falar de cada uma dessas configurações. Portanto, é verdade que aqui pusemos de primeira ordem, mas como eu vos disse há pouco, o grande problema que tivemos em mão foi a heterogeneidade dos sistemas reconfiguráveis que temos. O único ponto em comum é a essência reconfigurável. E, portanto, olhando para o que temos já disponível nesta área, ao invés de considerarmos uma lógica de primeira ordem para falar localmente sobre as configurações, pode ser muito mais adequado escolher, por exemplo, uma multi-álgebra, uma lógica multivaluada, quando estamos a falar de um sistema com um determinismo. Ao invés de primeira ordem considerar uma lógica multivaluada, se estivermos a falar em requisitos dados em probabilidades, escolher, por exemplo, modelos probabilísticos, e do lado das especificações locais, escolher especificações numa lógica probabilística. Temos todas estas leis que, no fundo, como veremos mais à frente, tem uma característica comum, é que podem ser representadas como uma instituição lógica. E, portanto, a primeira grande, penso eu, novidade desta abordagem é que vamos esquecer aquela lógica de primeira, portanto, features específicas, portanto, tem o uso de nominais, que
são uma espécie de constantes sobre o universo dos Estados. No geral, deixam-nos dar números aos Estados, neste caso em particular, nos permite nomear as configurações relevantes do sistema. Portanto, temos também aquele operador de satisfação, que está ali com um X, que nos permite, isto não é possível na lógica modal clássica, que nos permite falar de propriedades que são propriedades específicas para configurações específicas. E desta forma nós conseguimos então temos aqui uma forma de fazer as tais configurações locais, portanto, numa única lógica. E portanto usamos também, entretanto, as fitas da lógica modal para falar sobre a reconfigurabilidade, sobre as transições. E portanto esta é a abordagem, esta é a ideia que temos. Agora a questão é o desafio matemático que isto momento. Nós neste momento não queremos definir uma lógica, ok? Seria naturalmente impossível conseguir arranjar uma lógica que fosse adequada a toda aquela abrangência de sistemas reconfiguráveis, mas queremos fazer qualquer coisa que possa tomar por base, como parâmetro, a lógica que escolhemos para as configurações. E, portanto, do ponto de vista matemático, o primeiro grande desafio foi como é que podemos então tratar destas lógicas, deste ponto de vista abstrato, enquanto entidades operáveis. Como é que podemos pegar tanto uma lógica probabilística como uma lógica fuzzy da mesma forma, ou de uma proposicional. E, portanto, para tal, adotámos esta abordagem das instituições lógicas, portanto, que é um formalismo definido na teoria das categorias, portanto, que define o que é uma lógica do ponto de vista abstrato, portanto, mas uma lógica com a sintaxe, semântica e satisfação, que são os ingredientes que achamos necessários para considerar uma lógica, para conseguir pôr no mesmo saco, no fundo, uma lógica probabilística e uma lógica proposicional ou parcial. E, portanto, dado isto, o que fizemos, ao invés de definir uma lógica, foi definir um método de construção de lógicas. Portanto, um método que toma por base, como parâmetro, a tal instituição lógica, portanto, que o engenheiro achou adequada para a especificação local dos requisitos. Portanto, tem mais dois parâmetros. Um deles é o espaço de quantificação que se pretende. A pessoa deve perceber o que é que pretende quantificar sobre o quê, se são os estados ou configurações, no caso, se só quantificações internas, quantificações sobre os eventos, isso é outra novidade que estas lógicas introduzem. E, portanto, temos um processo efetivo que nos constrói lógicas e elas até são instituições. Portanto, temos todo um suporte teórico, e não só teórico, também operacional, que foi definido para instituições genéricas para trabalhar com estas lógicas. Por exemplo, os operadores de especificação para traduzir modelos, para fazer as composições, etc., a estruturação das especificações, nós já as temos à partida para trabalhar sobre estas lógicas que definimos por este método. E, portanto, relativamente ao suporte, muitos de vós dirão, ok, encontramos aqui lógicas expressivas, que são adequadas aos problemas em mãos, mas sem prova não há nada feito. E é verdade. Portanto, nós temos aqui realmente uma forma de expressar os requisitos de uma forma sem ambiguidades, portanto, isso já seria muito bom, portanto, as possibilidades já é bastante bom, mas nós queremos um suporte que nos permita tirar propriedades, que nos permita provar coisas acerca das especificações e dos modelos que temos. E, portanto, no caso das lógicas híbridas, existem códigos só para os casos mais simples, portanto, proposicional ou primeira ordem. Como é que nós abordamos este problema? Construímos um segundo método, portanto, isso também é uma contribuição muito importante do trabalho, que nos diz que se tivermos uma codificação de uma instituição para a lógica de primeira ordem, e notem que isto é no fundo, estamos a falar de uma classe muito grande de instituições, lógicas, desde as proposicionais, às modais, às equacionais de primeira ordem. Estamos a falar, grande parte das lógicas que se usam hoje no processo de certificação tem esta propriedade. Portanto, se tivermos esse encoding, nós temos um processo efetivo para construir um encoding da sua hibridização para a lógica de primeira ordem. E isto é efetivamente importante porque a lógica de primeira ordem é uma das lógicas que tem um suporte um dos melhores suportes computacionais que existem. Portanto, aqueles exemplos que aqui temos são alguns theorem provers, portanto, automáticos computacionais que nos permitem raciocinar e tirar propriedades sobre as nossas especificações, portanto, nesta metodologia. Portanto, e, efetivamente, com este encoding, e sendo essa tradução efetiva, temos já um bom suporte para esta metodologia de especificação. E ela é operacionalizada. Porquê? Portanto, a partir do resultado deste trabalho teórico, portanto, e alguns passos de implementação que damos,
durante o desenvolvimento deste processo, nós temos neste momento a integração desta metodologia no ETS, que é provavelmente o estado da arte da especificação heterogénea, portanto, é uma ferramenta desenvolvida pela Universidade de Bremen, pelo grupo do Mosakowski, portanto, que por iniciativa da própria equipa da ferramenta integraram parte dos princípios de trabalho neste framework. Portanto, se a IBM amanhã precisar de especificar um sistema reconfigurável, já encontrará na última release do ETS parte desta metodologia integrada, portanto, que foi originada neste trabalho. Ok, portanto, para além desta integração, desenvolvemos mais suporte para estas especificações, portanto, o suporte que nós temos geralmente para as linguagens que já existiam, portanto, mas a este nível genérico, portanto, no fundo, podemos usar qualquer hibridização ao mesmo nível. Portanto, por um lado, definimos noções de refinamento, portanto, que são naturalmente importantes se queremos fazer um processo de implementação desde a especificação base até um processo de desenvolvimento desde a especificação mais abstrata até o processo de implementação. Caracterizamos noções de dissimulação, portanto, que são verdade para todas as lógicas hibridizadas, portanto, noções de dissimulação bem comportadas, que no fundo, por exemplo, nos permitem identificar implementações que são equivalentes, ou modelos que são equivalentes, isso é útil do ponto de vista da reutilização do software. E outro resultado, portanto, que nos orgulhamos, é esta generalização do teorema clássico do Hansen-Milner para todas as lógicas hibridizadas. Portanto, isto é um teorema, para quem conhece, que existe ponto a ponto, entre algumas lógicas modais, bem caracterizado para muitas lógicas. Portanto, nós desenvolvemos um resultado que generaliza, portanto, este teorema para todas as lógicas construídas pelo nosso método de especificação. Portanto, para terminar, portanto, relativamente ao percurso traçado, no fundo gostaria de dizer aqui parte do que o professor Salema já disse na apresentação, que houve aqui efetivamente um investimento no que são os fundamentos matemáticos e abstratos deste método. Portanto, terei um agradecimento também para fazer à própria empresa que me acolheu, porque teve calma, portanto, percebeu o que é a natureza de um processo de doutoramento, uma natureza exploratória, que leva tempo. Espero não esperar muito tempo como o lá para que sejam alguns resultados, mas, portanto, efetivamente se traduziu nesta versatilidade que acho que conseguimos de forma e que o prémio reconheceu. Mas isto é um primeiro passo, há muito a traçar. Isso aí é mesmo muito importante que se perceba que demos aqui um primeiro passo, contribuímos um bocadinho em termos teóricos, há muito para fazer disto de primeiro lugar, uma justificação efetiva para a grande escala, por outro, há muito caminho exploratório que ainda podemos fazer em cima deste mesmo trabalho. Por um lado, o primeiro item que eu tenho devem-se ainda experimentar hibridizações de outras lógicas. Neste caso, nós temos já uma publicação nesta área, que numa hibridização que nos parecia mais ou menos interesse teórico, que é a hibridização da lógica híbrida, tem-se provado que é bastante útil para a explicação de sistemas hierárquicos. Portanto, era um exercício que parecia um exercício teórico, parece que resulta numa lógica de interesse efetivo para casos práticos. Por outro lado, parece-me também importante tentar fazer algumas variações do método, da prova do método, não das experiências, para atacar outros paradigmas de especificação. Neste sentido, temos já um trabalho na dinamização de lógicas, portanto, de introduzir as features dinâmicas no que são as lógicas. Também é importante dizer que não estamos sozinhos a fazer este tipo de combinações, portanto, há muitos trabalhos, muito bons trabalhos, mesmo em Portugal, em combinações de lógicas. Portanto, mas quando falo aqui na novidade, também falo nesta abordagem que se pretende mais aplicacional sobre o trabalho. Passemos então agora à entrega formal do Prémio Científico IBM 2013. Para tal, peço a Excelência o Ministro da Educação e Ciência e à Sra. Presidente da IBM de Portugal que se juntem ao professor Dr. Alexandre Madeira.
É sempre um prazer estar aqui nesta entrega de prémios. E se as eleições forem em outubro, como se prevê, e o prémio próximo para setembro, eu terei imenso gosto em aceitar o convite para estar aqui e talvez bater o recorde dos ministros da Educação e Ciência que tiveram o prémio do IBM, que seria a minha quinta vez, e era um recorde que eu me orgulharia imenso de bater. Mas é importante estar aqui e é sempre um refrigério para a alma ouvir falar de ciência, ouvir falar das grandes questões que neste momento estão no desenvolvimento da ciência, Big Data, o que são as ciências da computação hoje. São questões muito importantes para todos nós, para o nosso progresso, para a nossa democracia. Eu lembro-me quando comecei a fazer investigação científica, o problema era small and very difficult to get data. Era muito difícil, não era democrática, os dados não eram democráticos, era preciso andar atrás deles. Hoje as coisas são públicas, estão em grande parte, há grandes bases de dados na internet. Se nós quisermos testar uma determinada teoria científica, seja do ponto de vista do ADN, seja do ponto de vista dos dados sobre meteorológicos, seja do ponto de vista de dados económicos, nós temos os dados disponíveis. Isso é um avanço extraordinário. Eu julgo que a internet e as ciências da computação e todo este avanço tecnológico é também um grande avanço democrático. E nós devemos nos congratular por isso, porque vivemos um mundo hoje muito mais democrático do que aquele em que nascemos, em que eu nasci. Depois, este prémio dá-nos sempre a oportunidade de discutir vários aspectos. Eu hoje gostei imenso da metáfora do T-shaped scientist. Acho que é uma metáfora muito interessante. E gostei da ênfase que põe nas duas coisas. No facto de um cientista ter uma valia adicional pelo facto de conseguir conhecer áreas diversas e conseguir interagir com colegas de áreas diversas, mas na base de tudo está o conhecimento aprofundado de uma dada área. Não há ninguém que queira colaborar com um cientista que não saiba muito sobre uma área específica e que saiba poucas coisas sobre tudo. As pessoas querem colaborar quando encontram alguém que sabe muito bem a sua área e que ao mesmo tempo tem possibilidades de conversar com outros e encontrar colaborações. Numas áreas são mais difíceis do que noutras. Sendo por formação e por trabalho uma pessoa que trabalhou e que trabalha em modelos, neste momento estou em pausa disso, em modelos probabilísticos e estatísticos, eu tive várias vezes a oportunidade na vida de colaborar com outras pessoas. Colaborei uma ou duas vezes com cientistas da computação e aquilo que eu reparei é que a colaboração existe sempre um esforço, um grande de parte a parte. Temos que sair daquele aspecto específico em que estamos treinados e temos que conseguir fazer uma ligação, perceber como é que os outros problemas são, na sua generalidade, mas de nada serve é que fazemos todo esse trabalho se não soubermos muito de uma área específica, se não soubermos trazer alguma coisa para cima da mesa para o diálogo com os outros. Isso significa que todos nós temos que, para fazer ciência, para colaborar na ciência, trabalhar muito. E eu estou certo que o vencedor deste prémio, assim como os outros candidatos, assim como os professores do júri, o presidente do júri, trabalharam e trabalham muito nas suas áreas científicas em particular. Foi interessante também ver aqui aquela frase sobre a visita de Obama a uma escola do sistema público de Nova Iorque, julgo eu, e o que ali é dito, ali fala-se de um associate degree. Associate degree é o que nós passámos a ter em Portugal há pouco tempo, que se chama TESP. São os cursos de técnico superior profissional, são cursos de 2 anos, é aquilo que nos Estados Unidos é feito e que nós agora vamos fazer, e eu tenho imenso gosto em saber que o Instituto Politécnico de Tomar está já a trabalhar para que este ano comece. Naturalmente começa-se com pequenas experiências e depois desenvolve-se
para grandes experiências e, nesse sentido, todo este ano, segundo me diz o Sr. Presidente do Instituto, é um ano em que vão ser estudados outros cursos que podem ser feitos nesse sentido de técnicos superiores profissional, que são cursos feitos em ligação com as escolas secundárias, com os institutos profissionais, com as escolas de formação profissional, etc. E é por isso também muito confortante ver aqui diretores de agrupamentos escolares e saber que o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Tomar tem esta ligação com as escolas da região. Este prémio é também importante porque hoje nos traz aqui um caso de ligação entre a investigação e a indústria e um caso de doutoramento em ambiente empresarial. Eu estou completamente de acordo com o professor Salema, com os exemplos que trouxe aqui, como é evidente. Nós, na ciência, temos muita ciência que é puramente curiosity driven. Nós não sabemos o que é que vai resultar. Não fazemos ideia nenhuma do que é que vai resultar. E temos o exemplo de Gauss, o exemplo de Hertz, o exemplo de Maxwell e Galois, que são exemplos de pessoas que trabalharam de forma desinteressada do ponto de vista das aplicações, mas que acabaram por ter aplicações porque o seu trabalho foi de uma qualidade inexcedível, uma qualidade extraordinária. Mas também temos exemplos de pessoas que conseguem trazer os seus trabalhos para o ambiente empresarial, que conseguem, no ambiente empresarial, ajudar a gerar valor e ajudar a desenvolver o país. E eu não sei se isto é um Y-shaped scientist ou é um V-shaped scientist, mas nós precisamos das duas coisas. Em geral, fala-se, e isto vale o que vale, que cerca de 20% dos cientistas de um país devem estar puramente curiosity driven, fazer o que lhes apetece. E nós devemos apoiar esses que fazem o que lhes apetece. Porque nós sabemos que desses fazendo o que lhes apetece, haverá alguns, não sabemos à partida, se soubéssemos à partida não havia investigação, não era necessário fazer investigação, se soubéssemos os resultados, mas sabemos que desses vai sair com elevada probabilidade algo, passados uns anos, vai ter uma aplicabilidade. Pode ser direta, pode ser indireta, porque conhecer o mundo também tem um valor em si. Mas temos esses 20%, são os números que se falam na Europa, esses 20% que devem estar completamente livres. Andrew Wiles, que provou o último teorema de Fermat, teve 7 anos a trabalhar e não dizia às pessoas com quem trabalhava o que estava a fazer. Eu tenho uma amiga que conviveu com ele bastante durante esse tempo, uma amiga comum, e que ia para a cantina em Princeton e dizia-lhe: "So Andrew, what's up?" E ele dizia: "Nothing new. So what are you working on?" "Oh, various things." E ninguém sabia o que ele estava a trabalhar. E ao fim de 7 anos sai com a demonstração de um teorema de mais de 3 séculos, que há mais de 3 séculos estava a tentar fazer. Isto é nos Estados Unidos, o Institute of Advanced Studies em Cambridge, e ele estava num gabinete que estava no mesmo edifício onde trabalharam pessoas como Gödel, por exemplo, como Einstein. E Einstein não precisava dar aulas, era natural. Aliás, as aulas dele não sei se seriam muito boas, mas possivelmente não. Havia meia dúzia de pessoas, e nos Estados Unidos há meia dúzia de pessoas em matemática, há o Instituto de Minneapolis e há depois... Quer dizer, há vários institutos espalhados pelo país em que as pessoas estão a trabalhar por si. Mas há também muitos sítios onde as pessoas estão a trabalhar em conjunto com empresas, a trabalhar em conjunto com outras pessoas e a trabalhar com aplicações e a gerar valor e a trazer benefícios diretos à sociedade. Todos trazem benefícios à sociedade, mas precisamos de ter esta visão das duas coisas que se fazem ao mesmo tempo. E esses 80% precisam de trabalhar na indústria. Nós precisamos ter mais doutorados na indústria. E é por isso, com grande prazer, que eu vejo aqui um caso de um doutorado que trabalhou na indústria e que, através de um trabalho na indústria, tem um trabalho científico de tal qualidade que merece o Prémio Científico IBM, um dos prémios mais seletivos, no sentido de mais exigentes que nós temos em Portugal. Temos grandes desafios pela nossa frente no que se refere à ciência e à educação. Nós temos o Horizonte 2020. O Horizonte 2020
não é nunca demais repeti-lo. O Horizonte 2020 significa que a Europa pôs à disposição dos cientistas, no lugar europeus, mas com outras colaborações também, a Europa pôs à disposição dos cientistas 80 mil milhões de euros para os próximos anos. Não há uma única instituição, nem um único conjunto, nem uma única fundação no mundo que tenha este dinheiro. Claro, os Estados Unidos têm a NSF, depois tem o NIH, quer dizer, tem o NIH, tem uma série, tem o Royal Air Force, tem uma série e combinados, têm mais dinheiro que 80 mil milhões de euros. Mas não há no mundo uma outra instituição por si própria, com um programa único que diga, nós temos aqui 80 mil milhões de euros. É isso que nós temos à nossa disposição. À nossa disposição, de forma competitiva. Ou seja, a Europa está disposta a investir muito na ciência para quem tenha projetos que sejam tão bons que consigam convencer os júris deste Horizonte 2020 que o projeto merece ser financiado. E nós estamos a falar de projetos tanto de ciência pura como projetos de ciência aplicada, como tanto projetos de ciência curiosity driven, não se sabe bem o que dá, mas talvez dê alguma coisa, como projetos de investigação aplicada com estes objetivos, com estas metas, com estes resultados mensuráveis, com este produto pensado. E isso está à nossa disposição, desde que tenhamos capacidade de convencer os júris de que merecemos esse dinheiro. Ou seja, isso está à nossa disposição, desde que tenhamos a qualidade nos nossos projetos, a qualidade das nossas equipas, suficiente para ir buscar esses fundos comunitários. O último programa, mais modesto, era o programa do Framework Program 7, que é o programa quadro 7. Portugal atrasou-se, mas nos últimos 2 anos, com as tremendas dificuldades que têm existido do ponto de vista económico, com a redução de orçamentos que os institutos politécnicos e as universidades tiveram, apesar disso, as nossas instituições científicas, os nossos cientistas, conseguiram ir buscar muito mais dinheiro nesta fase final deste programa quadro do que aquilo que tinham ido buscar nos 4 anos anteriores. Isso significa que nós podemos, mas temos de ser competitivos na Europa e passar a ser competitivos na Europa mais do que aquilo que somos, que já somos, mas muito mais do que aquilo que somos, implica uma maior exigência e uma grande atenção à qualidade de tudo aquilo que se faz. O segundo desafio que nós temos é a ligação à indústria. O nosso país tem praticamente 90, e não me lembro dos números, não quero que me citem com números errados, mas tem cerca de 96% dos doutorados em empregos públicos. Claro, a maior parte são as universidades e os politécnicos, os centros de investigação, depois há os laboratórios de Estado, depois há uma série de outros empregos públicos. Mas tem uma percentagem muito pequena, cerca de 1/10 do que outros países mais desenvolvidos têm, em doutorados no tecido empresarial. E os doutorados podem prestar um grande serviço ao desenvolvimento da nossa indústria. Para isso é preciso que muitos doutorados convençam a indústria de que são úteis e é preciso que a indústria se desenvolva ao patamar de ir buscar esses doutorados e perceber que eles são úteis. E, portanto, nós temos aqui um desafio enorme pela frente, que é aquela grande massa crítica que nós criámos de investigadores, de doutorados. Muitos deles têm uma oportunidade na indústria. E a indústria, para se desenvolver, tem uma oportunidade em muitos deles. E há aqui um trabalho a fazer de juntar os dois. E esse trabalho é tão importante que estas pequenas peças são decisivas como exemplo de tudo que se pode fazer no nosso país. O facto de nós termos o Prémio Ciência IBM, hoje aqui, que é um doutorado neste programa misto, empresa, Instituto de Investigação, que por sua vez é um Instituto de Investigação que, salvo erro, tem 3 universidades, ou 3 universidades. Portanto, o facto de termos isto dá-nos imensa alegria, porque temos aqui um exemplo daquele caminho que todos nós temos de trilhar para permear a nossa indústria com o conhecimento e com a ambição de conhecimento tecnológico, permear a nossa indústria com a ambição
não de competir no mundo com salários baixos, mas competir no mundo com elevada incorporação tecnológica, pôr esse espírito na nossa indústria e pôr nas nossas universidades, nos nossos institutos politécnicos, nos nossos centros de investigação, esta ideia de que nem todos têm que ser professores universitários, ou nem todos têm que ser investigadores no laboratório do Estado. Há muitos que farão muito melhor trabalho resolvendo problemas que são interessantíssimos na indústria. E então, estamos aqui com um exemplo deste ponto de viragem do nosso país. Nós queremos que o nosso país, no fim destes 7 anos, seja um país muito mais competitivo internacionalmente, economicamente, cientificamente, e temos aqui um exemplo de como isso pode ser feito. E, finalmente, temos a educação dos jovens, porque nós precisamos de trazer mais gente aos institutos politécnicos e às universidades. Nós precisamos trazer mais gente ao ensino superior, nós precisamos trazer mais gente à qualificação profissional. E nós temos alguns problemas, e é por isso também que é tão importante a colaboração com as escolas secundárias e com os agrupamentos de escolas e com as escolas profissionais. O primeiro problema, nós sabemos, é que em áreas básicas, nós não é só Portugal, a Espanha, a Itália, a França, a Europa, que é grande parte da Europa, nós temos ainda em áreas básicas limitações e numa percentagem muito grande da população estudantil. Em matemática, em português, nós temos ainda crianças que não atingiram aquele desenvolvimento que nós queremos. E por isso nós temos todos que nos centrar nisso, mas temos ao mesmo tempo que, e centrando nisso, e dando aos jovens essa preparação nessas áreas básicas. Por isso, desde o princípio que este governo começou, nós falámos em concentração nas áreas fundamentais, mais exigência na matemática, mais exigência no português, história, geografia, inglês. Nós temos neste momento aquilo que há décadas não tínhamos. Antigamente, no meu liceu havia 3 anos obrigatórios de inglês. Isso desapareceu. Não sei se sabem que até há 3 anos atrás o inglês não era obrigatório em nenhum ano de escolaridade. O inglês neste momento é obrigatório em 5 anos de escolaridade. Instituímos o inglês como obrigatório em 5 anos de escolaridade e estamos neste momento a trabalhar para que comece no básico. E, portanto, o inglês é outra matéria fundamental para nós todos falarmos. Eu peço desculpa, I apologize to you because I'm speaking in Portuguese, but really this is an official ceremony in Portugal. I'm Minister of Portuguese Republic. I have to speak in Portuguese. Eu tenho que falar em português quando vou às reuniões do Conselho Europeu, também tenho que falar em português. Ao almoço não há intérpretes, ou estão lá escondidos e ninguém vigia, então nós podemos falar em inglês, falamos todos em inglês. Mas os almoços dos conselhos são, às vezes, as partes mais importantes, porque as pessoas tratam-se por tu, veem-se, e não estão ali por trás de uma tradução simultânea, em que quando se diz uma piada e se vê o outro a cara triste, não se percebe se a cara está triste porque a piada não foi traduzida para lá, e quando se começa a rir, não se percebe se está a rir da piada que fizemos há 5 minutos atrás, ou se está a rir do disparate que nós acabámos de dizer. O facto de falarmos todos uma língua, e os cientistas estiveram à frente disso, os cientistas estão à frente disso desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ou depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o facto de podermos todos comunicar em inglês é outro aspecto fundamental para a nossa competitividade. Mas eu já estou a falar demais. Eu queria, finalmente, começar por dar os meus parabéns, outra vez, ao professor Alexandre Madeira, pelo seu trabalho. Muito obrigado por ter concorrido, muito obrigado por ter ganho o prémio. Eu sei que ganhou contra a vontade de outras pessoas, mas por favor, a vontade do júri. E dou os meus parabéns também a todos aqueles que concorreram e os meus grandes agradecimentos ao júri por ter trabalhado nisto. Eu sou presidente do júri, meu amigo Carlos Salema, que há 24 anos trabalha neste tema. É muito importante falar-se desta persistência dos 24 anos que a IBM tem posto este prémio. Nós aprendemos, já não sei se é Behavioral Sciences, ou Economics, ou Managerial Sciences, aprendemos que o poder para a sociedade dos incentivos. A sociedade reage por incentivos. E se nós tivermos os incentivos certos para as instituições, para as pessoas, se nós tivermos os incentivos certos, as pessoas respondem aos incentivos. Mas também aprendemos uma coisa. É que os incentivos não são one shot deal, não são feitos uma vez. Ou seja, fazer um prémio uma vez é bom,
reconhece o mérito de uma pessoa, e isso é fantástico. E em Portugal é fantástico reconhecer o mérito das pessoas e é fantástico reconhecer o mérito científico. Só por isso a IBM está de parabéns. Mas a IBM está de parabéns por outra coisa. É que eu fazer o prémio durante 24 anos transformou o prémio não só num reconhecimento do mérito, como num incentivo aos nossos cientistas portugueses para que trabalhem mais, para que ambicionem, para que comparem os seus trabalhos, para que confrontem os seus trabalhos com o melhor que se faz no país e na Europa, e nesse aspecto a IBM Portugal está mais uma vez de parabéns pelos 24 anos.